Olá, tudo bem por aí? Esperamos que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao Mundial Telenotícias. Aqui fazemos uma análise dos principais fatos do Brasil e do mundo. Muita coisa aconteceu no país neste fim de semana e uma das que mais chamaram a atenção foi que, em menos de 24 horas depois de tomar posse, o novo presidente do Senado disse que a anistia não é importante para trazer a pacificação ao país e que não vai pautar essa matéria tão importante. Vamos falar sobre isso em detalhes e mais outras coisas que o eleitor brasileiro precisa prestar muita atenção. Mas antes, vamos abrir espaço para o nosso apoiador dar o recado dele e a gente volta logo depois. Se liga aí, até já. Eu vim falar um pouquinho da minha mãe. Ela sofria com dores, principalmente na coluna, hérnia de disco, mal dormia à noite com as dores e problemas também nas articulações, né? Com a mobilidade. E ouvindo a rádio, Andrei, eu vi passando do Articulac. E hoje, graças a Deus, ela se livrou das dores e os problemas das doenças reumáticas nas articulações. Graças a Deus, só tenho a agradecer a vocês. Olá, meu grande amigo Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez para falarmos do Articulark, um produto que está transformando vidas, e você acabou de ouvir mais um depoimento, mais uma história real de uma pessoa que hoje não sofre mais com dores, de uma pessoa que colocou o Articulark no seu dia a dia e hoje vive uma vida diferente. Gente, esse Brasilzão que a gente mora é complicado, não é fácil. A gente trabalha mais que descansa. A gente tem que batalhar para poder conquistar alguma coisa na vida, senão não dá certo. E aí, muitas das vezes, a gente acaba deixando, nessa correria do dia a dia, deixando a nossa saúde para depois. Só que uma hora a conta chega, não tem jeito. A gente não é de ferro, a gente não é uma máquina. E até máquina dá problema, imagina a gente. Então você que tá me ouvindo, que tá sofrendo com aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no quadril. André, eu não consigo mais trabalhar. Eu não sei mais o que eu faço. Eu já comprei remédio, já fiz tratamento, fisioterapia, e a dor não passa. O que eu faço? Gente, esse produto, o Articulark, ele é o único produto em solo nacional, é o único produto que consegue eliminar todas as dores a partir da primeira semana de uso. E não é um produto que você vai ter, eu vou testar para ver se dá. Não, aqui é certeza, aqui é coisa certa, é o que você precisa. É um produto honesto, é um produto que realmente vai dar aquilo que você está procurando, que é resultado e resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor precisa de um produto que caiba dentro do orçamento e que dê resultado. Gente, eu comentei com vocês aqui e eu falo novamente, eu, Andrei, eu sou o diretor aqui da empresa, eu que fundei o produto, eu criei esse produto, e eu falo para você, eu sofri muito com o meu joelho esquerdo. Eu, por exemplo, tive uma condromalácia e uma artrose. Perdi 100% a cartilagem do meu joelho. Fiquei praticamente sem poder nem sequer levantar. Me afastei do trabalho na época. A única coisa que resolveu o meu problema, mesmo depois de morfina, de tramal, de codeína, a única coisa que resolveu foi quando eu fui numa clínica ortopédica e eu conversei com o ortopedista. Ele falou assim, Andrei, o seu caso ou é prótese ou você faz um tratamento com ácido hialurônico. Eu falei, doutor, não vou fazer cirurgia. Ele falou assim, então vamos fazer esse tratamento. Foi caro, não foi barato. Porque quem sabe, quem já aplicou sabe. Uma injeção de ácido hialurônico hoje você não encontra por menos de 3 mil reais. Eu tô falando uma de ótima qualidade, né? Uma que realmente vai te dar resultado. É no mínimo esse preço, uma injeção. Aí você me fala, Andrei, quantas injeções para dar resultado? Eu tive que aplicar 6 injeções. Mas eu falo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Depois disso, acabou a dor, acabou meu sofrimento. Eu parei e pensei, eu falei, eu vou desenvolver um produto, eu vou criar um produto e vou colocar dentro da cápsula o mesmo ácido hialurônico. Só que além do ácido hialurônico, ele tem condroitina, ele tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, que é o ácido hialurônico. O mesmo que é utilizado nas clínicas de ortopedia. Então, quando você tomar o Articulark, rapidamente esse ácido hialurônico ele será conduzido até onde está faltando a cartilagem, até onde está ressecado, até onde está batendo osso com osso, até onde falta lubrificação. Ele vai restaurar e é por isso que a dor desaparece. O remédio de farmácia, ele é até válido, mas ele vale ali por 2, 3 horas, no máximo um dia. No outro dia dói de novo, no outro dia tem que tomar remédio de novo. E o próprio ortopedista, ele olhou pra mim e falou assim, Andrei, remédio de farmácia, joga tudo que você comprou fora. Pode jogar fora que eu tô falando. Não vai te dar resultado. Daqui a pouco, de tanto remédio que você toma, você vai estar com um problema no fígado e no rim. Eu falei, pois é. E aí eu parei de tomar remédio, depois disso foi outra história. Por isso que eu falo, gente, esse produto, ele é um produto que foi testado, aprovado, e hoje nós somos eleito o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Se você quer resultado a partir da primeira semana, Articulark é o produto. Atenção você que tem artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, desvio de coluna, já vai ligando agora. Aproveita hoje, faz o seu pedido. Hoje, os 3 mil telespectadores que ligarem a partir de agora, vou dar um desconto especial. É aposentado? É pensionista? O desconto é maior ainda. E a facilidade é muito maior. Então ligue agora e peça Articulark. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591
4391. Ligação gratuita, o produto chega na sua casa já nos próximos dias. Uma semana de uso é o resultado que acontece. Tem pessoas que no segundo dia já falam, André, já acordei melhor, já tô bem, tô outra pessoa. É isso, é resultado rápido, é o que você precisa. Rapidez e um produto que cabe dentro do bolso. Então, ligue e peça Articular aqui. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente, olha só, 2 pomadas que são lançamento, pomada bálsamo dourado com mais de 10 bioativos, pomada gelo seco que tira inflamação e inchaço das pernas, e ainda recebe o nosso aparelho de massagem profissional. Tudo isso eu te entrego agora, e o pagamento só pro mês que vem. Então, gente, liga e peça Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. E toda vez que aparece um candidato que não pertence ao universo político tradicional, logo surge um espertinho, malandro, tarimbado, com aquele velho papo furado de sempre. Não, ele não serve porque não tem experiência política, nunca foi político, administrador de algo público e coisa e tal. Balela. Conversa fiada, conversa para boi dormir. Fazem isso apenas para defender o seu próprio espaço e interesses, evitando perder conquistas e votos. A Constituição garante direitos políticos iguais para todos, independentemente de experiência. Se não fosse assim, Dilma Rousseff, Tiririca e até mesmo o presidente Lula nunca teriam assumido coisa alguma. A falta de experiência no campo político tradicional e viciado não deve ser em momento algum um impedimento para um cidadão se candidatar a qualquer cargo eletivo. Lula mal sabia escrever o próprio nome quando foi presidente pela primeira vez. Por que um Gustavo Lima também não pode ser candidato à presidência da República? Claro que pode, e ele já começa a despontar entre esses mesmos nomes de sempre, que não fazem absolutamente nada e ficam só trocando de cadeiras. Já está passando da hora do eleitorado brasileiro ser mais maduro e renovar todo o corpo político do Congresso, com raras exceções. Vai ter mais uma chance em 2026 e vai fazer o quê? Repetir tudo que está aí? Se for isso, se isso acontecer, é porque o brasileiro gosta mesmo de sofrer, que não quer mudar de vida, gosta de chorar e reclamar. Se não tiver o que murmurar, então não está bom, ele não está feliz. Deveria, sim, estar focado em questões importantíssimas como o uso do voto auditável para evitar conversas distorcidas e papo furado de confiança no sistema. Tudo precisa ser melhorado e com urgência, com muita rapidez. Caso contrário, vamos ver acontecendo tudo de novo. Como acreditar que uma pesquisa de opinião pública traz o presidente Lula à frente de todos os possíveis candidatos? Como? O povo está feliz com a situação que o Brasil está vivendo? Se a resposta for sim, então melhor deixar para lá e mudar de canal, porque esse vídeo não é para você. Davi Alcolumbre foi eleito no sábado o novo presidente do Senado. E em menos de 24 horas ele declarou o apoio ao governo e disse que a anistia não é importante, pois não vai trazer a pacificação para o Brasil. Ele disse que não vai pautar essa matéria da anistia e nem o impedimento de ministros. É certo que a anistia por si só não vai trazer a pacificação, mas será um passo importante dado nessa direção. Será que não dá para perceber? São necessários vários fatores para se alcançar a tão sonhada pacificação, e a anistia é apenas um deles. O problema é que esses caras só lembram do eleitor quando querem o voto dele. Uma vez eleitos, nunca mais o eleitor consegue sequer visitá-lo em seu gabinete. A partir da porta para dentro, o que vale são os interesses deles e não os do eleitor. Quando é que isso vai mudar? Essa é a política brasileira e de toda a esquerda latino-americana. Enquanto continuarmos com o que temos aí, vai ser sempre tudo igual, apenas mais do mesmo. Pessoas que pediram e foram agraciadas com a anistia e que hoje hipocritamente lutam contra
Exatamente a anistia. Até mesmo a Polícia Federal revelou em seus relatórios que não houve uma organização financiadora dos eventos do dia 8 de janeiro. Logo, não há uma organização criminosa responsável, entendeu? Sendo assim, não houve uma manifestação pensada e elaborada para pôr fim ao devido Estado democrático de direito, como eles adoram dizer. Não houve. É fato. Então, pensando por este prisma, as condenações deveriam ser revistas e os condenados passariam a ser culpados por crimes contra o patrimônio público, ou seja, depredação. Apenas isso. E não pegar punições como se fossem parte de uma organização criminosa que não existiu, segundo a polícia. Sendo assim, estão esperando o quê? Foi uma estratégia do presidente Bolsonaro apoiar a vitória de Davi Alcolumbre? Ele diz que foi. Então vamos ver como as coisas irão passar nesses próximos 2 anos, antes das eleições de 2026. Alcolumbre disse que quer fortalecer o Congresso Nacional em relação aos outros poderes. Então tem de começar logo com a anulação do congelamento dos recursos do senador Marcos Duval, por exemplo, que está praticamente impedido de exercer a função constitucional para que foi eleito. Não é ele quem paga por isso, e sim os eleitores dele, assim como o Estado e o próprio Senado Federal. A expectativa é que Davi Alcolumbre faça a mesma coisa que Rodrigo Pacheco e que a única esperança de mudança se deita sobre o pleito de 2026. Mas aí, se for isso mesmo, o povo terá de dar a resposta com voz altiva. Caso contrário, vai pastar do jeito que gosta. Fique de olho nos senadores que entraram nessa. Se não der resultado, como o ex-presidente espera, aí vão saber o que fazer. Daqui a pouco a gente vai falar do exemplo que vem do norte, como Donald Trump está agindo para fazer valer os interesses do povo e retribuindo a confiança que nele foi depositada. A partir desta terça-feira, o México, o Canadá e a China estão previstos para serem taxados. O mundo inteiro já está com medo e precisava de um choque de realidade como este para dar mais valor ao que tinha em mãos e explorava. Fique ligado que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. O comentarista de geopolítica Gerson Gomes vai estar conosco logo depois para comentar. É bem rapidinho, até já. Exatamente, Paulo. Olha, para você que está acompanhando aqui a programação, presta bem atenção nesse recado. Eu quero falar sobre Max Viril, que tem transformado a vida de muitos homens e que você não imagina o que dentro de uma cápsula ele pode fazer por você. Primeiro, porque a nossa rotina não é fácil. Eu sei que você trabalha por horas, o trânsito, o cansaço, o estresse, isso acaba com o dia a dia. Além de tudo isso, depois dos 30 anos, a testosterona vai diminuindo, que é um hormônio que comanda o seu corpo. Você que é diabético, tem colesterol, pressão alta, também tem muito cansaço crônico. Isso acaba impedindo você de ter mais desejo, mais potência. Isso atrapalha até o seu desenvolvimento no trabalho para você ter mais resultado. É por isso que você acorda sempre cansado. Max Viril é um tratamento incrível, porque ele vai trabalhar todas as fases do seu corpo. Primeira fase, ele vai aumentar o desejo, aumentar o prazer, aumentar o desempenho. Segunda fase, ele vai aumentar a tua potência em 10 vezes mais. Ele tem vários ativos que vão trabalhando o seu corpo, cada um de uma forma, como um GPS que organiza o seu corpo com tudo que precisa. Então ele sobe a produção de testosterona, ele vai direto no sistema nervoso, diminui a ansiedade, isso ajuda no controle da ejaculação, porque a principal reclamação dos homens hoje é a ejaculação rápida, e é onde o Max Viril trabalha, na ansiedade, na hipersensibilidade, aumentando a sua resistência, o seu tempo de namoro. Além de tudo isso, ele tem a arginina também, que é um vasodilatador que aumenta o calibre das veias. Isso melhora a vascularização do órgão, melhora a circulação e traz muito mais potência, uma ereção mais firme. Isso é importante, é saúde. Nós estamos falando de algo muito sério, um tratamento que foi formulado para você fazer na sua casa com todo o conforto. Então faz o seguinte, ó,
Homem inteligente é um homem que se cuida. E o Max Viril vai trazer resultado para o seu trabalho. Você acorda bem desde a primeira hora do dia, mais desejo, mais potência, você vai se sentir mais sensual e seguro. Não tem efeito colateral, é 100% natural, tem a melhor nanotecnologia. Isso alcança o seu corpo aonde um tratamento comum não chega. Então faz o seguinte, você vai ligar 0800, aqui ó, telefone, tira um print aqui desse telefone, isso, liga, o frete é grátis para todo o Brasil, 0800 323 0090, 0800 323 0090. E atenção, nós temos também o Max Viril Supreme. Esse aqui é um tratamento em pastilha, né? A nossa língua é altamente vascularizada, Paulo. E quando você tem um produto sublingual, ele vai direto para a corrente sanguínea. Além disso, o Max Viril Supreme tem o fenogrego, que é um dos ativos mais estudados no mundo. E isso também ajuda a aumentar a tua força física, a aumentar a massa muscular, principalmente você que gosta de um exercício físico, de uma academia. É incrível o resultado que ele traz. Ambos têm efeito imediato. Então faz o seguinte, você quer entender mais? Liga. Você tem desconto, frete grátis para todo o Brasil. Vai levar de presente hoje um smartwatch top de linha, aquele que você atende ligação pelo relógio, aquele que você recebe notificação, coloca a foto de fundo aí de quem você ama. Tem mais um gel especial, isso. E o frete é grátis para todo o Brasil. Mas tem que ligar agora. 0800 323 0090, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com mais um segmento aqui no Mundial Telenotícias. Líderes europeus se preparam para tarifas dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 3 de fevereiro. Após o presidente Donald Trump impor amplas tarifas sobre México, Canadá e China, afetando bilhões de dólares em comércio e abalando mercados e moedas globais. Trump afirmou que as tarifas contra os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, que entram em vigor já nesta terça-feira, 4 de fevereiro, podem causar alguma dor de curto prazo aos americanos, mas argumentou que a longo prazo será bem diferente e que os Estados Unidos têm sido explorados por praticamente todos os países do mundo. Falando em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump sugeriu que a União Europeia poderia ser o próximo alvo, mas não especificou quando. Veja. Other countries are big abusers also. You know, it's not just China. China's an abuser, but the European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars. They don't take our cars at all. They don't take our farm products, essentially. They don't take very much. We have a $350 billion deficit with the European Union. They treat us very, very badly. So they're going to be in for tariffs. Líderes da União Europeia reunidos em uma cúpula informal e emergencial em Bruxelas nesta segunda-feira afirmaram que a Europa estaria preparada para reagir caso os Estados Unidos impusessem tarifas, mas pediram, por favor, um diálogo e negociações. E depois dizem que estão preparados. Claro que não estão. O presidente francês Emmanuel Macron, ao chegar ao encontro, declarou que se a União Europeia for atacada em seus interesses comerciais, terá que se fazer respeitar e, portanto, reagir. Ele também afirmou que as declarações recentes dos Estados Unidos estavam incentivando a Europa a se fortalecer e se unir. Ele sempre fala isso, né? Só conversa fiada. Depois que ficar abandonado, vai fazer o quê sozinho? O chanceler alemão Olaf Scholz, outro, cujo país lidera a economia da União Europeia e depende fortemente das exportações, declarou que o bloco poderia responder com suas próprias tarifas contra os Estados Unidos se necessário for, mas enfatizou a importância de um acordo comercial. Claro, estão morrendo de medo. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial e de investimentos da União Europeia e consistentemente importam mais bens do bloco do que exportam. Em 2023, o déficit comercial dos Estados Unidos em bens com a União Europeia foi de 155,8 bilhões de euros, ou seja, quase 162 bilhões de dólares, segundo dados da Eurostat. No entanto, em serviços, os Estados Unidos registraram um superávit de 104 bilhões de euros sobre a União Europeia. Os mercados de ações
e as moedas globais despencaram nesta segunda-feira, temendo que as tarifas provoquem uma guerra comercial prejudicial à economia. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,3% na abertura dos negócios, registrando a maior queda diária do ano, enquanto os mercados futuros do S&P 500 em Wall Street caíram 1,4%. Economistas alertam que o plano de Trump para impor tarifas de 25% sobre Canadá e México e 10% sobre a China podem desacelerar o crescimento global. Trump justifica as tarifas como medidas importantes para reduzir a imigração ilegal e o tráfico de drogas, além de estimular as indústrias domésticas. As tarifas cobrirão quase metade de todas as importações dos Estados Unidos e exigirão que o país dobre sua capacidade de produção industrial para suprir a lacuna, e isso é muito positivo. Outros especialistas alertam que as tarifas podem levar Canadá e México à recessão, à alta inflação e crescimento estagnado, sem falar do desemprego elevado. Na Europa, economistas do Deutsche Bank estimam que se Trump impuser tarifas de apenas 10% sobre a União Europeia, isso pode reduzir 0,5% do PIB europeu todinho. A verdade é que o mundo agora tem um líder para colocar equilíbrio nas coisas como deve ser. Lula não queria uma moeda do BRICS para não depender de ninguém? Por que os Estados Unidos, que consomem trilhões de dólares todos os anos de países como esses mencionados, são proibidos de vender os seus produtos nestes mesmos países? Por quê? Isso é certo? Claro que não. Enquanto acontecia, o que se via era o ataque aos Estados Unidos como o imperialismo do mundo. Mas todos gostam de vender, de empurrar os seus produtos para os americanos. Não gostam? E não querem consumir em troca os produtos que os Estados Unidos produzem? Isso se chama desequilíbrio. Trump está correto e já deveria ter feito isso há muito tempo. O que ele está conseguindo agora é o que todos os países que estão reclamando sempre quiseram: serem respeitados. Se querem vender para os Estados Unidos, então terão de comprar dos Estados Unidos também. A balança comercial tem de estar equilibrada. E ninguém está sendo forçado a fazer o que não quer. Basta dizer, ok, não vamos mais vender para os Estados Unidos. E pronto, acabou. Por que então estão se debatendo tanto? Por que estão reclamando? Se estão com medo de recessão, então que façam a coisa certa e justa. Equilibrem a balança comercial. Chega de fazer os americanos de otários. É isso que Trump está dizendo. E ele conta com um time poderosíssimo, que entende demais de economia e finanças. Talvez por causa disso que essas medidas estão sendo tomadas agora. E o país vai ficar mais forte do que nunca. Que isso sirva de exemplo. O mundo está dando uma reviravolta de 360 graus. Os afetados ainda não tinham se dado conta desse enorme problema. Agora vão ter de entender, vão ter de acostumar que o processo estava viciado, injusto e que Trump chegou para colocar tudo em ordem. Não está fazendo nada demais, apenas o que é justo. Se ele compra dos outros, os outros também têm de comprar dele. Senão, ele só vai comprar daquele que quer manter uma boa relação com o país. Os produtos mexicanos podem ser taxados em até 25% se o país não ajudar no combate à imigração ilegal e na exportação de criminosos e drogas como a anfetamina, por exemplo. Durante todos esses anos, as autoridades mexicanas poderiam ter trabalhado para o fortalecimento da fronteira com os Estados Unidos, mas ao invés disso, o que fizeram? Foram complacentes, fazendo vista grossa e tentando se livrar de seus criminosos, facilitando a entrada deles em território americano. Agora, a farra acabou, papai. O Canadá, do mesmo jeito, só é valente quando quer vender os seus produtos para os Estados Unidos e cobrar recursos para o seu desenvolvimento interno.
É um dos países que mais exportam anfetamina para os americanos e não oferece absolutamente nada em troca. Então, por que os Estados Unidos têm de adotar o Canadá, sendo que, em troca, o país só critica e promove retaliações contra os americanos? Me diga. Nada disso. Corta tudo, corta a grana deles, que eles vão aprender a dar valor. A China será a menos afetada, com tarifas em torno de 10%. Vai desacelerar o crescimento global para que o mundo perceba a importância da economia americana. A União Europeia vai ter de comprar gás natural dos Estados Unidos porque não pode ficar na dependência exclusiva da Rússia. Senão Putin ganha a guerra contra todos eles. Sem gás para aquecer os lares durante os invernos rigorosos, os europeus morrem de frio. E ainda assim ficam botando banca? Ah, para! Estão reclamando porque terão de acordar para a realidade, tanto os europeus quanto os asiáticos e os sul-americanos. Trump reuniu os homens mais ricos do mundo para sua administração. São todos eles bilionários, e bilionários em dólares. Os caras não precisam mais de fortunas e nem de poder, nem de fama. Já tem tudo isso e de montão. Os caras estão focados agora apenas no bem da humanidade e de seus cidadãos. Eles sabem como fazer dinheiro e impulsionar a economia mais do que qualquer burocrata engravatado que só entende de falar besteiras e passar os outros para trás. Esse time de Trump não. Essas pessoas sabem muito bem como fazer as coisas andarem na prática, na realidade. Sabem muito bem como administrar recursos, coisa que políticos não entendem. Políticos são presos a ideologias. Esses ricaços americanos pensam agora em mostrar que são eficientes, e quem vai se dar bem com isso é o povo, que é o que interessa. Trump vai cortar os impostos do pagador comum, do pobre e do rico também. Com isso, o país vai se fortalecer porque todas as maiores fortunas do mundo, obviamente, vão querer migrar para território americano. Afinal, além de não pagarem imposto, ainda terão a segurança de seus investimentos. Não vai sobrar nada de recursos para o resto do mundo, entendeu? Com isso, o sistema financeiro americano vai ganhar com os velhos overnights e tantas outras formas de ganhos em cima das fortunas que migrarão para o país, suprindo e muito o que deixar de ser pago, recolhido pelos cidadãos, pessoas físicas. Quem não vai querer isso? E os Estados Unidos serão o país mais rico do mundo novamente, com uma distância quase que interestelar para o segundo colocado. Toda a fortuna do mundo vai se mandar para os Estados Unidos. É uma tacada de mestre. Foi coisa de Trump sozinho? Não acreditamos. E sim obra de um de seus assessores mais inteligentes que o mundo já conheceu, Elon Musk. O Canal do Panamá também entrou na rota. O secretário de Estado, Marco Rubio, desembarcou neste fim de semana no Panamá para reivindicar o controle do canal. Acabou. Quem construiu foram os americanos, foram os Estados Unidos, com a promessa de que os panamenhos jamais permitiriam que os chineses tomassem conta. Mas essa promessa não foi cumprida, então os americanos também não vão cumprir a deles e querem de volta tudo que foi gasto ali, tudo que foi investido. O Panamá tem condições de devolver dinheiro? Não, não tem. Então enfia a viola no saco e devolve o canal. Marco Rubio chegou determinado. Acabou a farra mesmo. E mesmo assim, você acha que o presidente Lula vai conseguir algum dia convencer Donald Trump a mudar de ideia com relação ao Brasil e à esquerda que está no poder? A resposta é nunca. Se o encontro do dia 17 sair mesmo, Trump vai passar pessoalmente o maior sabão que o presidente brasileiro já tomou na vida. Vai voltar que nem cachorrinho de rodoviária em noite de chuva grossa, todo ensopado e sem perspectiva. Agora nós vamos conversar com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Seja muito bem-vindo, Gerson. Qual é a sua opinião sobre essas cobranças de tarifas do governo americano e a chegada de Marco Rubio ao Panamá? Nós já temos novidade com relação ao México e ao Panamá, mas antes disso, antes da gente mostrar, eu queria que você nos expressasse
a sua opinião a respeito desse assunto. Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta, Paulo. Saúdo a você e a nossa audiência qualificada do Mundial Telenotícias. Pois é, Paulo, o que nós temos é uma demonstração inequívoca de um chefe de Estado que utiliza toda a pleiade, ou seja, todo aquilo que ele tem de ferramental para as relações internacionais. Trump sabe muito bem que ele foi eleito o presidente da maior potência militar, econômica, científico-tecnológica, financeira e que tem não somente um mercado consumidor gigantesco, mas o mercado consumidor mais poderoso do ponto de vista econômico e financeiro do planeta. Sabendo disso, ele vai, como um grande empresário e negociador, colocando os pingos nos is, nas relações que foram desenvolvidas há bastante tempo. Nós vamos falar sobre México e vamos falar sobre o Canal do Panamá, mas eu gostaria de citar dois aspectos de que muitas vezes o mainstream jornalístico, ele tem uma interpretação um pouco distorcida. Você viu aqueles bonés, né, que foram inventados ali, azuis, né, durante a eleição das mesas do Senado e na Câmara. O pessoal da esquerda colocou ali numa atitude nacionalista, né? Mas eu não sei se você viu nas redes sociais, mas hoje já mostraram bonés com várias outras questões colocando, né, que nós temos o mensalão, nós temos o petrolão, né, nós não temos somente, né, aquele desejo de sermos respeitados como um país soberano, mas precisamos fazer um dever de casa gigantesco. Veja que dois objetivos são cumpridos quando ele coloca a relação com o Canadá e a China que você citou. A China, por exemplo, muita gente não lembra, mas antes do Covid, ou seja, antes da pandemia, o presidente Trump havia fechado um acordo com a China, um acordo gigantesco, exatamente porque existe uma codependência entre os dois países muito grande. E vou além. Existe uma estratégia do presidente Trump de, com essas tarifas, obrigar que a própria indústria chinesa se volte para o seu mercado interno, que, afinal, é 1 bilhão, 200, 300 milhões de chineses que hoje ingressam na classe média aos milhões. E você sabe o efeito disso? Estudos aqui em várias universidades já demonstram que a manutenção do Partido Comunista Chinês, com o controle social que ele faz, de uma ditadura muito sofisticada que existe na China, hoje vai ficando cada vez mais difícil, Paulo, porque essa classe média, ela tem contato com o mundo, viaja, consome e começa a pressionar socialmente essa ideia que o Partido Comunista, como partido único, impõe sobre a sua população. Então você veja que, ao forçar a China a compensar essas tarifas investindo no seu mercado interno, ela também cria uma classe média de muito difícil contenção. O Canadá, por outro lado, a estratégia é outra, porque o Canadá, na verdade, o Trump ele já falou várias vezes à guisa de sarcasmo que o Canadá poderia ser o 51º estado norte-americano e não ter nenhuma tarifa, ou seja, se incorporaria ao território dos Estados Unidos e não precisaria pagar tarifa nenhuma, afinal, seria simplesmente mais um estado. Mas por que ele faz essa gozação, esse sarcasmo? Porque o Canadá, ele recebe subsídios da ordem de 200 bilhões de dólares, Paulo. E o Trump pergunta o seguinte, por quê? Por que nós fabricamos os carros no Canadá para ajudá-los e por que nós fazemos ou somos responsáveis pela defesa do Canadá, já que as Forças Armadas canadenses, elas praticamente estão integradas na OTAN, mas estão sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, ali ao lado da Rússia. Então você veja que durante muito tempo se padronizou, se convencionou que o Canadá, que tem uma situação muito interessante, existe o Canadá de língua inglesa e o Canadá de língua francesa. O Canadá de língua inglesa, ele é muito conectado com os Estados Unidos. E o Canadá de língua francesa são mais cuidadosos, mais culturais, resistentes, e também dali sai aquele grande grupo
de globalistas, de progressistas, com as ideias que até pouco tempo atrás eram ideias liberais, mas agora passaram a ser ideias de imposição de pautas que a classe média, tanto a canadense quanto a americana, não estava engolindo muito fácil, Paulo. Então, todo esse contexto que a gente vê hoje é uma guerra cultural, ao mesmo tempo que nós temos uma questão econômica, social, psicossocial e política. Eu desconheço um líder mundial que tenha capacidade hoje de jogar com esse repertório que ele tem de ferramentas de uma forma tão habilidosa nas negociações como Donald Trump, Paulo. Com relação à guerra cultural que você se refere, pode ser que eles consigam alguma coisa, mas com relação à guerra econômica, todo mundo que está se levantando contra Trump está tombando, como é o caso do México, né? A presidente do México falou e acabou voltando atrás e agora vai cooperar com Donald Trump, né? Olha só, o Trump foi o primeiro a postar isso nas redes sociais dele. Ele disse que vai segurar as tarifas do México por enquanto, porque a presidente do país, a Claudia Sheinbaum, decidiu cooperar. Aí está o post de Donald Trump. Ou seja, seria implementado uma tarifa de 25%. Trump foi o primeiro a anunciar essa colaboração dessa presidente, essa Claudia Sheinbaum. E elogiou, né? Trump acabou elogiando ela, dizendo que ela foi muito compreensiva e colaborativa. Claudia Sheinbaum vai disponibilizar cerca de 10 mil homens para ajudar no patrulhamento da fronteira com os Estados Unidos. Ô Gerson, isso nunca havia acontecido, né? Do México colaborar desse jeito. Ela esperneou, mas num estalar de dedos falou, não, pode deixar, a gente resolve isso. Vai colocar agora 10 mil homens. Por que ela não tinha feito isso antes, Gerson? Não tinha feito antes porque não havia um presidente nos Estados Unidos antes que exigisse que isso fosse feito. Por quê? E é importante a nossa população entender isso no Brasil. Havia uma agenda, e que ainda há essa agenda em alguns países da Europa, inclusive o próprio atual primeiro-ministro canadense também subscreve essa agenda globalista, na qual a imigração deve ser estimulada, desfazendo todo o tecido social, cultural da Europa, Estados Unidos e de todos os locais onde eles possam vender essa agenda, que tem o rótulo de Agenda 2030 da ONU, mas que traz a reboque toda uma pauta progressista que detém um planejamento, um controle social sobre o planeta, como se eles fossem os grandes mentores intelectuais das soluções globais. Então veja que quando se faz essa completa abertura da fronteira sul dos Estados Unidos, mais de 10, 12, 15 milhões de imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos, isso não foi feito só por relaxamento lá do México, foi feito sobretudo por relaxamento dos Estados Unidos. Só que Trump, ele não somente vai fechar, e já mandou suas forças armadas, inclusive para a fronteira do México, decretou logo no primeiro dia estado de emergência, e para lá mandou, porque você sabe que aqui nos Estados Unidos você não pode usar as Forças Armadas dentro do território americano. Faz parte da cultura dos Estados Unidos que Força Armada é para projetar poder e para defesa externa e não deve ser utilizada dentro do solo americano. Existe muita preocupação com isso. Você sabe que, inclusive, a Guarda Nacional aqui, que ela poderia ser comparada a várias Forças Armadas mundo afora, a Guarda Nacional aqui nos Estados Unidos é melhor equipada do que muitas Forças Armadas pelo mundo, mas elas ficam na mão dos governadores, sabia, Paulo? Quando elas vão ser acionadas, o governo federal passa o controle para os governadores, porque há um receio aqui nos Estados Unidos de utilização das Forças Armadas contra o cidadão. Então você veja que ele assinou essa autorização, colocou a engenharia militar para refazer os muros e também foi ao México dizendo o seguinte, espera aí, quem entra aqui nos Estados Unidos vem de mais de 120 países. A pergunta que eu faço à presidente do México é a seguinte, por onde eles passam para chegar na fronteira? Já que os Estados Unidos têm uma posição privilegiadíssima, na qual eles só têm 2 países de fronteira, ao norte o Canadá e ao sul o México, o que Trump está dizendo é o seguinte, olha,
Se o Canadá e o México fizerem o dever de casa, nós não temos problemas de fronteira, porque todos os países que vêm pela América Central, todos os países que vêm da Venezuela, Colômbia, inclusive os brasileiros que agora estão sendo procurados pelos coiotes, agora falando até em português. Você sabia que teve brasileiro que me contou que agora você pode, inclusive, parcelar no cartão quando paga para o coiote para entrar no México? Verdade, $25 mil. 25 mil dólares. Agora, como é que esse pessoal consegue atravessar toda a América Central, entra no México e chega até a fronteira dos Estados Unidos e ninguém fala nada? Sabe por quê, Paulo? Porque há uma indústria, a indústria dos coiotes, a indústria do narcotráfico, a indústria do tráfico de fentanol e a indústria do tráfico humano é uma organização criminosa das mais ricas do mundo. E o pior, Trump não deve ter falado isso para ela, mas ele já falou em entrevistas que ele sabe que os governos mexicanos estão nas mãos dos cartéis e ameaçou combater esses cartéis dentro de território mexicano. Então veja, o que essa presidente agora fez foi reconhecer o seguinte: ou eu faço a minha parte, ou ele virá aqui dentro do meu território fazer aquilo que ele entende que é dever do presidente dos Estados Unidos. Então você veja que o que mudou? O que mudou simplesmente foi um homem na Casa Branca dizendo o seguinte: parou, não admito mais essa imigração ilegal que passa por dentro do México, contando com a colaboração do governo mexicano, Paulo. Macho pra caramba, né? Do tipo que a gente conheceu no passado, né? E teve mais uma recuada, Gerson. O presidente do Panamá, José Mulino, que tinha negociações com a China, voltou atrás depois da visita desta segunda-feira do secretário Marco Rubio e disse que agora vai cancelar todos os contratos até mesmo antes do tempo. Veja como foi. Una cosa importante, que es una decisión que adopté y se la comuniqué. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Eso es así. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en 1 o 2 años la renovación, porque es cada 3. Así que esa iniciativa que se firmó, cuando se firmó, en el tiempo que se firmó, no será renovada por mi gobierno. Gerson, que coisa louca isso, hein? Todos eles reclamaram. Esse senhor aí se exaltava, se gabava de fazer grandes negócios com a China. Foi só o Marco Rubio botar o pé direito, pumba, em território panamenho. Uma horinha de conversa, nem isso, e ele já voltou atrás. E o mesmo vai acontecer com a Europa também, porque todos eles sabem que Trump está falando a verdade sobre as explorações que aconteciam. Agora estão vendo um outro Trump. O que você acha disso, Gerson? Pois é importante também o resgate histórico, né, Paulo? Veja que o Canal do Panamá, ele tem uma série de outras questões geopolíticas ligadas que, às vezes, a gente, por estar mais ao sul no Brasil, a gente até desconhece. Veja que a própria independência do Panamá, que fazia parte da Colômbia, aconteceu no contexto da construção do Canal do Panamá. O canal foi construído em 10 anos, foi considerada a maior obra de engenharia, talvez do século, porque é uma série de eclusas, consegue unir 2 oceanos, tem uma importância estratégica astronômica, custou a dinheiro da época mais de $1 trilhão, foram centenas, milhares de americanos que morreram de malária no meio da selva, uma construção complexa, mas que, quando foi gerida pelos americanos durante quase 100 anos, veja que nós já estamos há 100 anos agora da construção do canal, que terminou em agosto de 1914. Começou em 1904, foi terminar em agosto de 1914. Veja que ali na virada do século, ou seja, ali perto de 1990, 90 e pouco, começou as negociações. Ali na virada do ano 2000, foi devolvido o canal ao Panamá, mas sob, obviamente, condições, havia contratos. E, de repente, o presidente agora do Panamá, ele
consegue ir na mesma direção do presidente da Colômbia, né? Você lembra que quando o presidente da Colômbia disse que não receberia aquelas aeronaves militares que traziam os deportados, ele falou exatamente sobre o imperialismo americano, sobre a importância de cada um dos povos se colocar com altivez. Não durou 6 horas e ele voltou atrás. E por que voltou atrás? Porque os ex-presidentes e principalmente os grandes empresários colombianos lembraram para o presidente da Colômbia que a Colômbia ela depende quase metade, 40% do seu comércio dos Estados Unidos. No caso da presidente do México é pior ainda, chega a 80% o nível de dependência dos Estados Unidos. E o Canal do Panamá, quando o Marco Rubio foi lá, ele foi simplesmente lembrar o seguinte, olha, quem construiu o canal fomos nós, quem pagou pela construção fomos nós devolvemos o canal à administração, inclusive nós apoiamos a independência do Panamá da Colômbia e nós demos esse passo de soberania ao povo do Panamá sob circunstâncias. E, de repente, vocês venderam toda a estrutura de porto e retroporto, tanto da entrada do Atlântico quanto do Pacífico, para empresas chinesas dentro daquele grande programa, que é um programa inteligentíssimo da China, que chama de Nova Rota da Seda, na qual ela financia infraestruturas, mas sob condições, Paulo, muito interessantes e vantajosas para a China, porque ela coloca dinheiro, mas domina a infraestrutura logística mundial. Veja que o que foi feito no Canal do Panamá, a China fez também no Sri Lanka, e chegou ao ponto do povo se rebelar de tal forma que até depuseram o presidente, invadiram lá o Palácio Presidencial. Mas se você olhar o que subjaz ao que aconteceu no Sri Lanka, você vai ver a mão da China, que botou um dinheiro gigantesco na infraestrutura portuária, como fez no Panamá. Então, de repente, aparece um presidente que diz o seguinte, não vão fazer essa estratégia de cercar os Estados Unidos na sua infraestrutura portuária bem no local que nós precisamos, não somente para o comércio, mas até para a estratégia de defesa dos Estados Unidos. Veja, pouca gente sabe, até os navios de guerra dos Estados Unidos estavam pagando altas tarifas para utilizar o canal e o pior, sob o risco dos chineses fecharem a entrada do canal, tanto no Atlântico como no Pacífico, em uma situação de emergência, porque eles estavam com controle total, praticamente, das operações ali, tanto do lado do Atlântico quanto do lado do Pacífico. Então, o que o Trump fez foi dizer, é inadmissível que isso aconteça, e, obviamente, o presidente do Panamá volta atrás e retoma a razão, né, Paulo? Eu creio que a gente pode dizer assim. Por quê? Porque Trump, ele utiliza, como eu falei ainda agora, o repertório todo. Ele não fala de utilizar a Força Armada sozinho. Nós temos um dístico no Brasil que fala de braço forte e mão amiga, não é verdade? Essa mão amiga dos Estados Unidos aqui, que era feita pela USAID, está esta semana sendo escrutinada e sendo denunciada como um dos braços da política externa do governo Biden, que disseminou pelo mundo essa pauta progressista. E o Trump está recuperando isso e dizendo o seguinte, não, nós vamos utilizar o poder militar, o poder político, o poder econômico, o poder científico-tecnológico, mas não para promover essas pautas woke. Sim, mas para restaurar o interesse do pagador de impostos. E veja que você colocou uma questão que você nem explorou muito bem, mas que você está corretíssimo. O que ele tem feito é o seguinte, olha só, eu vou aumentar as tarifas externas e ele está ameaçando, sabe fazer o quê? Zerar o imposto de renda aqui dos Estados Unidos. Ele já disse que vai tirar todas as tarifações das empresas e também ousará retirar tarifação financeira de criptomoedas, de blockchains e chegou até a dizer que o income tax aqui dos Estados Unidos seria zerado. Por quê? Se ele pode cobrar dos outros países, porque ele vai cobrar do cidadão americano. E com isso ele vai atrair, Paulo, o capital internacional para dentro dos Estados Unidos. Então ele joga pesado, joga com inteligência. E eu espero que o Brasil veja o que está acontecendo e saiba estabelecer uma estratégia inteligente também, Paulo. Quem não tiver com os Estados Unidos nessa nova linha, que está extremamente clara, vai tombar, vai cair, porque não terá como negociar paralelamente e isoladamente do resto do mundo, né? Com essa isenção de impostos, os Estados Unidos vão virar um
tremendo paraíso fiscal. Todo mundo vai para lá, todo mundo vai correr para lá. Imagina, quem não quer, entendeu? Parar de pagar imposto, você não ser tarifado. Poxa, isso vai ser maravilhoso. O cidadão pensa, porque vai ter dinheiro suficiente para cobrir o que falta em termos de arrecadação do cidadão, do contribuinte comum, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E no Brasil a situação é completamente diferente. Nós chegamos agora ao final do nosso tempo, Gerson, mas eu convido você para a gente participar do programa desta terça-feira ao meio-dia, que a gente dá continuidade a isso também, a esse papo. Porque no Brasil só se aumenta imposto. Se aumenta imposto e o dinheiro nunca dá para absolutamente nada. E quanto mais você cobrar, vai ser do mesmo jeito, o dinheiro nunca vai dar, não vai servir para absolutamente nada. Mas vamos conversar sobre esses problemas internos do Brasil que fazem a diferença de primeiro para terceiro mundo. É impressionante. O mundo globalizado, não globalista, o mundo globalizado, e a informação está difícil de entrar na cabeça das autoridades brasileiras. Gerson Gomes, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco e a gente se vê nesta terça-feira ao meio-dia. Obrigado, viu? Vamos sim. E como você bem disse, nós precisamos olhar tudo isso que está acontecendo não para ter uma admiração gratuita do Trump, não para dizer que nós amamos os Estados Unidos, até porque o Trump ele está desnudando aquilo de errado que foi feito pela administração anterior, que reverberou no mundo todo, no Oriente Médio, leste da Europa, na Ásia e até no Brasil, na América do Sul. Mas principalmente para a gente refletir como brasileiros e dizer o seguinte: por que nós também não somos uma potência mundial, uma nação soberana, uma nação que consegue desfrutar do desenvolvimento? Eu acho que esse que vai ser o nosso papo amanhã, Paulo. Tomara que você consiga me dar a oportunidade da gente refletir juntos com a nossa audiência e fazer essa pergunta, né? Como o próprio Bolsonaro falava quando ele ia a Israel, ele dizia: como é que pode? Eles não têm nada e conseguem tudo isso, e nós que temos tudo não conseguimos quase nada. Amanhã a gente fala sobre isso, Paulo, se Deus quiser. Tá certo. Um abraço. Tchau. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e, mais importante do que tudo isso, se inscreva em nosso canal. Precisamos crescer o número de inscritos. Está dando certo, não custa nada, você não precisa preencher nenhum formulário, é só chegar ali em cima e clicar no botãozinho de inscreva-se, que está tudo certo. Muito obrigado pela sua companhia, que tenham todos uma excelente semana e nos vemos de novo nesta terça-feira ao meio-dia. Até lá!